Olá, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e agradecer a sua presença, a sua participação conosco no programa A Ética na Vida do Crente. Você que está acompanhando a nossa programação, por certo, já deve ter tomado conhecimento do que representa a questão ética na vida das pessoas, que é uma questão comportamental, é uma questão de postura, é uma questão de coadunar postura e posições das pessoas com relação à sociedade, à família. Só que nós estamos falando um pouco mais sobre a ética na vida do crente. Então, como é o crente nesse comportamento? E por isso, então, nós vamos dar continuidade àquilo que temos abordado com relação à questão do relacionamento do crente com a igreja, com o mundo, com a sociedade e também com Deus, que é fundamental, né? O relacionamento com Deus, abordagem que nós temos feito nesses últimos episódios da nossa apresentação. Se você estiver assistindo, participando conosco pelo YouTube, nós te recomendamos fazer o seguinte: não deixe de curtir, né? Não deixe também de compartilhar nossa programação com seus amigos, com sua família, porque é um assunto muito importante na questão comportamental, e também deixar o seu comentário no nosso chat, porque nós valorizamos muito o comentário e sempre fazemos aqui alguma abordagem, dando um retorno àqueles que participam conosco no nosso comentário. Agora sim, nós queríamos então, antes de dar continuidade, eu quero aqui mostrar aqui quem está aqui comigo mais uma vez, é o pastor Luiz Fernando, meu companheiro ativo, participante ativo da nossa programação da Ética na Vida do Crente. Pastor Fernando, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, irmãos, sempre um grande prazer poder estar contigo e com os irmãos aqui participando desse programa. Amém, vamos em frente então, né? Eu gostaria agora então de fazer uma abordagem sobre um ponto que nós vamos abordar aqui hoje na questão de ética e também a questão de sabedoria. A ética, disciplina, sabedoria, isso tudo faz parte da nossa abordagem aqui hoje, que nós estamos dando continuidade à abordagem feita no episódio anterior. E agora, a nossa grande preocupação é com aquilo que é mais, talvez, uma coisa importantíssima nos dias de hoje, porque hoje todo mundo fala, hoje todo mundo diz o que quer, hoje todo mundo escreve o que quer, em qualquer lugar. Agora, onde está a questão de sabedoria no falar? E é esta parte que nós vamos abordar aqui hoje, né, pastor Luiz Fernando? Nós vamos então ler alguns versículos da palavra do Senhor com relação à questão de disciplina ou sabedoria, né, na questão de falar dentro da ética do crente. Vamos ler então alguns textos da palavra do Senhor. O pastor Fernando vai fazer a leitura, nós vamos fazer então alguns comentários sobre a leitura dos textos. Esse primeiro texto aqui, Eclesiastes capítulo 5, no versículo de número 7, que diz o seguinte: porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Uhum. Nós temos... Pode ler o outro também? Não, vamos comentar sobre esse. Porque esse aqui é rico, hein? Que ele faz uma ligação das muitas palavras com os muitos sonhos. O sonhador, né? Aquele que projeta muitas coisas e a gente sabe que a conclusão nem sempre é possível, né? Então, o falar muito acaba diluindo aquilo que você quer trazer, principalmente se é um testemunho, se é a tua posição diante do Senhor. Nós temos de ter muito equilíbrio. Eu chamo a atenção de que o melhor testemunho para nós, em questão de palavra, é o próprio Senhor Jesus. Jesus, até quando ficava em silêncio, o Senhor operava. Maravilha. Esse aspecto é fundamental e nós vamos fazer uma abordagem aqui especial a respeito disso, viu? O que é o silêncio e o que é o falar em termos de sabedoria, né? Mas é interessante também as muitas palavras, né? Então, tanto a multidão dos sonhos, a palavra até multidão aqui, quer mostrar aquela quantidade imensa de sonhos, ou seja, a pessoa que vive sonhando, viu? A gente usa até dizer uma expressão, vive no mundo da lua, talvez, né? Porque sonhar é natural, todo mundo sonha, né? Principalmente quando dorme de barriga cheia, né? Mas sonhar é natural. Agora, aqui trata-se de multidão de sonhos, coisas que as pessoas imaginam. Exato, não é sonho quando está dormindo aqui. Aqui são projetos. Projetos, faço isso, vou fazer aquilo, faço aquilo. E acaba não concretizando nada, porque ele não focou numa coisa certa. Exato, naquilo que é plausível, naquilo que é cabível, naquilo que ele pode conseguir, mas ele sonha muito e acaba não conseguindo nada.
Mas aí vamos então ao segundo texto, que agora é Provérbios, né? O segundo texto está em Provérbios, capítulo 10, o versículo 19, que diz assim: na multidão de palavras não Das falta... palavras. Na multidão, aqui está de palavras. De palavras? Na minha tradução, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Agora, o que é transgressão, né? É bom definir, né? O que é transgressão? Transgressão é quando você sabe que uma coisa é errada e você faz. Você está transgredindo, né? Quando a pessoa às vezes faz uma coisa que ele não conhece, não sabe, não tem conhecimento, tudo bem. Agora, quando ele faz uma coisa que ele conhece, ele está transgredindo, né? O apóstolo Paulo tem até uma expressão que ele usa nisso, até eu vou levar essa expressão do ponto de vista ético, que diz assim: se eu torno a edificar em cima de um fundamento que eu mesmo destruí, constituo-me transgressor. Exatamente. Eu até estou sem o texto aqui agora, mas a gente pode ver o texto, né, direitinho, porque é muito importante essa expressão de Paulo relacionada à questão de, na multidão das palavras, não falta transgressão. Então, você acaba dizendo aquilo que você não devia falar. E o povo de Israel conhecia muito bem o que era transgressão, porque a lei era a base da sociedade deles no Velho Testamento. Exato. E transgredir a lei era uma coisa muito séria, porque era o pecado. O pecado era exatamente transgredir aquilo que o Senhor revelou a Moisés. E o povo sabia disso. Então, aqui, quando ou seja, errar tendo consciência do que fez, do que errou. É um erro grave, não é um erro fácil, não um qualquer erro, não. Exato. É algo gravíssimo. E a pena é muito grande. E você vê que hoje, a questão hoje de falar também, quando a gente fala em multidão das palavras, não falta transgressão, é que hoje se fala através até de inteligência artificial. Então, tudo hoje em dia leva as pessoas a comunicar com palavras. E as palavras... Elas são muito, elas caracterizam muito a pessoa. Sim. O que você às vezes é o que você fala, o que você transmite. Então você está falando, você está transmitindo aquilo que é o seu caráter, a sua personalidade, a sua forma de ser. Então, se isso for uma coisa que é feito excessivamente ou fora de hora, então, naturalmente, acaba acontecendo uma transgressão. Eu me lembro de uma expressão que até é do pastor Jabes. Pastor Jabes, ele dizia o seguinte, que aquele que fala a verdade não precisa depois de ficar preocupado com o que ele disse antes. Deu para entender? Deu. Ou seja, porque a pessoa que não fala a verdade, aí depois, mas será o que foi que eu falei com o pastor Fernando? Foi isso mesmo? Se eu falei diferente, agora eu falo diferente, eu vou então entrar em contradição, né? Isso é muito comum pessoas do mundo, né? Que querem demonstrar uma coisa para uma coisa para outra. Exato. Mas para o servo do Senhor, o testemunho é um só e as palavras é uma só. E nós não podemos nos esquecer que o Senhor criou todas as coisas pela palavra da sua boca. Da sua boca. E o nome do Senhor Jesus na eternidade é a palavra de Deus, exatamente. Então o servo do Senhor tem que ter muita sabedoria, porque é muito sério para Deus o que sai da nossa boca. É verdade, Sem esquecer de que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós temos a presença do Senhor enchendo a nossa vida e o nosso coração, o que vai sair é exatamente o Senhor Jesus. O que agrada ao Senhor, né? Exatamente. Agora, o que é interessante também, quando nós falamos em Provérbios e Eclesiastes, nós estamos falando de livros que foram escritos por um homem que foi considerado o homem mais sábio que já existiu, né? O rei Salomão, a sabedoria dele chegava a atrair reis que vinham de longe. A rainha de Sabá, como o caso da rainha de Sabá, que veio da Etiópia, né? Para poder conhecer a sabedoria do rei. Né? E o próprio texto no Velho Testamento fala sobre isso, que reis vinham de longe para ouvir a sabedoria do rei Salomão. Agora, o que é interessante, olha agora a linguagem que ele vai usar, a palavra que vai ser usada no livro de Provérbios, para definir a pessoa que fala
em excesso, ou seja, aquele que tem a chamada, as muitas palavras, né? A multidão das palavras. Aí tem aqui o capítulo 18, né? É o 18? Isso. 18, Provérbios 18, 8. 8, é. Diz assim: as palavras do linguareiro. Sabe que eu só vejo essa palavra escrita aqui. Linguareiro. Linguareiro. É o falador, né? Aqui ele está sendo educado, né, em colocar as palavras do linguareiro são como doces bocados e elas descem ao íntimo do ventre. Não é o coração. Não é o coração. O detalhe satisfaz a carne e não satisfaz a alma. Ou seja, o que ele fala é para satisfazer só a carne, né? Exatamente. O ventre. O ventre. Então é o linguareiro, né? Aliás, tem lugares que a gente chama de linguarudo, né? O falador. O falador, alguma coisa assim. No caso do Provérbios aqui, Salomão foi muito educado. Usou uma palavra, né? Usou uma palavra para não ofender ninguém, não é? Agora, interessante sobre a questão de sabedoria no falar, existe um provérbio que é atribuído ao povo persa. Esse provérbio, ele diz o seguinte, ele diz assim: 2 coisas indicam fraqueza: calar-se quando é preciso falar e falar quando é preciso calar-se. Dizem que esse ditado é persa, é um provérbio, aliás, um ditado, é um provérbio persa. Mas tem uma sabedoria muito grande nisso, né? Porque tem momentos que você se silencia porque é hora de fazer silêncio. E quem nos deu o grande exemplo disso? Saul. Quando o Senhor já tinha revelado a ele que ele seria ungido do Senhor, e Samuel chama as tribos, o Senhor revela que é da tribo de Benjamim, porque Samuel sabia que era Saul. E da tribo de Benjamim, a família, que era a família de Saul, chegou ao pai de Saul, chegou a Saul. Cadê Saul? Estava escondido nas bagagens. E não achavam ele de jeito nenhum. Ou seja, era a hora dele estar ali, a falsa modéstia, ou seja, aquilo que depois ele demonstra o contrário. Quando ele assume ser rei, ele achou que não precisava mais de Deus, né? Era só ele, mata sacerdotes, desobedece ao Senhor. Quer dizer, aquela posição de Saul, ela não foi sábia. Ou seja, ele devia estar ali e dizer: sou eu. Por quê? E você vê que no caso do Senhor Jesus foi exatamente o contrário, né? Teve um momento que o Senhor Jesus não falou. Foi quando a mulher pecadora foi trazida a ele. Quando disseram ali: olha, essa mulher foi pega em adultério. Se ele dissesse: apedreja, mas você não fala do amor de Deus. Se ele dissesse: não apedreja, mas a lei de Moisés, você então é contra a lei. O que ele falasse estava errado. O Senhor, com sabedoria, fica quieto. E quando insistem com ele, ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí foi a hora de falar, né? E o falar é interessante porque só ele não tinha pecado. Só ele podia atirar a pedra, mas em vez de atirar a pedra, ele estava dando uma oportunidade àquela mulher para ser salva. Além disso, né? Dando uma oportunidade. Maravilhoso. Ele se cala na hora certa, ele fala o que tem de falar na hora certa. Fala com revelação. A ponto que aqueles religiosos todos saíram, ficou a mulher sozinha. Só tu ficou. Não vai e não peques mais. E o Senhor não tem coisa mais difícil do que domínio da fala. A gente às vezes dá aquela vontade de falar, uma coisa que a gente quer dar uma opinião, mas é sempre bom pensar 2 vezes, né? A não ser a hora que realmente você tem que dar a sua palavra e tudo, né? E a gente vê no testemunho do Senhor Jesus, ele falava o que tinha de falar quando ele deixava. Por exemplo, na mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, ele só começou a falar da vida dela quando ela pediu água. Ele disse: se tu conhecesse o dom de Deus e quem que fala contigo, tu é que pedirias a água, ele te daria água para a vida eterna. Água viva, né? Água viva. E se tu bebesse, nunca mais teria sede. Aquela mulher não entendeu, mas nunca mais ter sede, então dá-me dessa água. Aí ele entrou na intimidade dela,
chama teu marido, eu não tenho marido, bem disseste, 5 tiveste, esse é o 6º e não é. Ou seja, a mulher, vejo que tu és profeta. Mas o interessante, Gilson, é como que a sabedoria, o Senhor não entrou na intimidade dela, falar da vida dela, enquanto ela não pediu, enquanto ela não autorizou. A sabedoria do Senhor é muito grande no dia a dia que está escrito nos evangelhos. É muito interessante. Isso para nós é a grande lição, né, do Exato. que propõe a questão de ética na vida do crente quanto à questão de sabedoria no falar. Exato. Tem um momento que você tem que falar, mas tem um momento que é melhor você calar, mas isso é a sabedoria que vai te dar essa condição. E né? até mesmo quando você dá uma assistência a um visitante, a um novo convertido ou alguém da igreja, você só entrar no assunto se a pessoa lhe autorizar a entrar. Porque são assuntos particulares. E muitas vezes nós podemos orar. Quantas vezes? Eu já orei, você já deve ter orado. Irmã, não precisa falar do problema. Nós vamos orar, você coloca no teu coração diante do Senhor. Exato, É uma sabedoria. Posição sábia ali, porque a pessoa constrangida ali vai expor uma situação. Muitas vezes depois ela não terá condições até de retornar à igreja com vergonha. Então, não faça. Coloque diante do Senhor, nós vamos impor as mãos aqui, vamos pedir para o Senhor dar uma bênção e o Senhor abençoa. Eu já colhi muitos frutos assim. Você com certeza. Certamente, sem dúvida. Muitos frutos do testemunho do Senhor operando na vida dos servos. Mas então, pastor Luiz Fernando, vamos dar continuidade a um aspecto, porque nós estamos falando sobre a questão de sabedoria no falar, né? Isso. Ou seja, disciplina e sabedoria no falar. Mas há determinadas reações que às vezes levam as pessoas na igreja a falar, ou seja, comentar, né? Que é preciso também a gente pensar aqui na forma sábia de como conduzir essas situações. Por exemplo, com relação a pessoas que às vezes deixam o Senhor, tomam outro rumo, não sai da presença do Senhor. Ou seja, qual poderia ser, por exemplo, a nossa postura com relações? O que nós devíamos falar? O que nós temos a falar para essa pessoa, né? Ou às vezes até nem falar, né? Isso é uma questão muito, muito fundamental, porque é natural que cada um tenha o direito de tomar sua decisão com relação à questão de permanecer na presença do Senhor ou não permanecer na presença do Senhor, mas é preciso ter muito cuidado com o que nós falamos. Aí sim, aí eu quero contar um exemplo de uma experiência que eu tive com relação a uma jovem que ela se converteu ao Senhor mas a conversão dela se deu num processo de 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Porque ela tinha uma enfermidade, que essa enfermidade ninguém sabia o que era, não tinha diagnóstico, era uma coisa terrível. Eu muitas vezes com os pais dela, teve dias de virar à noite em hospital com ela, com os pais dela no hospital. E isso aconteceu até aqui em Vila Velha, quando eu era pastor aqui na região. Aí 1 ano e 6 meses depois, de repente, aquela enfermidade foi embora e ela realmente, vamos dizer assim, teve a experiência de conversão dela ao Senhor e tudo, mas o dia que aquela enfermidade foi embora, que ela não teve mais enfermidade, ela me procurou e disse assim: pastor, eu tomei uma decisão a partir de hoje, o seguinte, eu não quero mais seguir o Senhor. Aí eu me precipitei numa palavra que o Senhor me corrigiu. Eu disse assim: se eu fosse o Senhor, eu não teria te curado. Olha que palavra precipitada. Eu estou contando aqui para mostrar como que a gente aprende, né? Eu fui para casa. Graças a Deus que você não era o Senhor. Não era o Senhor. Se eu fosse o Senhor, eu não teria te curado. Aquela coisa de reação humana, mas é preciso ter sabedoria com isso. Mas o Senhor me deu um sonho, o Senhor me mostrou num sonho o seguinte: você vai dizer para ela que não é isso. Eu curei, está curada. E o resultado é que ela vai continuar curada, ela pode tomar o rumo que ela quiser, mas a minha marca na vida dela é que eu curei, ela está curada e vai continuar curada para sempre. Aí eu encontrei essa jovem um determinado dia e falei para ela: olha, eu te dei aquela palavra naquele dia, aquela palavra Deus não se agradou, o Senhor me mostrou que era para eu te dar outra palavra, eu estou te procurando. Naquela época a gente não tinha muita facilidade de encontrar as pessoas assim por celular, por telefone. Só presencialmente. Às vezes era presencialmente. Então, transmiti para ela a orientação. Ela ficou tão tocada com aquilo, porque naquela hora ela sentiu o que é o amor do Senhor. Diferente, às vezes, de uma reação de um pastor. Tudo bem, ela tinha tomado a decisão de deixar o Senhor.
Mas aquela postura da parte do Senhor foi o sentido de trazer aquela jovem de volta para a presença do Senhor. E até hoje ela é casada, tem filhos e tudo. Mas por que eu estou contando isso? É porque com relação àqueles que às vezes tomam uma decisão, é preciso ter muito cuidado, sabedoria com relação a eles. Agora, é claro que uma das formas mais sábias de agir com relação a pessoas que saem da presença do Senhor é, dependendo da condição com que elas saem, é preferível apenas só orar por elas. Sim. Às vezes é um ato de rebeldia, às vezes é uma rebelião contra o Senhor, às vezes é uma decisão... Uma mágoa. Uma Isso mágoa. É muito comum no coração. Mas é preciso, vamos dizer assim, orar. O que é fundamental é orar pela pessoa, né? Se passar na rua, encontrar, tudo bem, a paz do Senhor, a pessoa pode responder, pode não responder, mas é preciso ter sabedoria para com os que saem da presença do Senhor. Uma pergunta, essa jovem voltou para a presença? Voltou no mesmo dia. É interessante. Quando né? eu levei para ela a palavra do Senhor. Isso, né? Maravilhoso, porque penso eu, nesse período que ela ficou distante do Senhor, toda vez que ela lembrava da enfermidade, ela lembrava do Senhor. Mas foi Deus que me curou. Não dá para sair isso do coração. Nunca mais a experiência que a pessoa tem com o Senhor marca a pessoa, exatamente. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora, é fundamental na questão também de sabedoria com relação aos que deixam o Senhor, ou tomam decisões, ou às vezes até tomam outro rumo, né? Diferente, passam a pregar aquilo, a pregar diferente daquilo que criam antes. Aí a grande sabedoria nesse sentido é a seguinte, é não se deixar influenciar pela atitude tomada pela pessoa. Esse é o grande aspecto de sabedoria com relação àqueles que tomam decisão, às vezes, de deixar o Senhor, às vezes até por motivo, vamos dizer assim, de apostasia ou de rebelião contra o Senhor, contra a obra do Senhor. Isso às vezes é muito comum acontecer, as pessoas têm o direito de fazer isso, mas não nos deixarmos influenciar por isso e nem segui-los. Existe uma arma maravilhosa contra a influência dessas coisas, é o clamor pelo sangue de Jesus. O clamor pelo sangue de Jesus. Quando você toma conhecimento daquilo, aquilo atinge o teu coração, seja como for, entra uma tristeza, se alguém se afastou, ou uma revolta, seja como for, mas um clamor, o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus é a única arma que vai lá dentro da gente, arranca aquilo e nós estamos libertos debaixo, na presença do Senhor. Isso é fundamental, maravilhoso. Muito bem, tem um outro aspecto também, pastor Fernando, que dá para a gente comentar ainda, que é com relação às pessoas que não creem, os incrédulos, uma pessoa que não é crente ainda e que a gente convive, isso é muito natural. Sim. Conviver, o vizinho não crente, o colega de trabalho não crente, as pessoas com quem a gente convive na sociedade, no bairro e no ônibus que a gente usa. Família também, principalmente família, né? Então, como seria, vamos dizer assim, a postura nossa em termos de ética na vida do crente com relação a esse tipo de pessoas, ou seja, aos incrédulos? É muito comum. Quando eu falo incrédulo, né, com todo respeito, quer dizer, a pessoa que não teve ainda a experiência de crer em Jesus, né? É muito comum nós querermos que a pessoa, principalmente aquele que tomamos contato, nos afeiçoamos, um parente amado, querido, uma pessoa que trabalha conosco, que nós conhecemos um pouco melhor ali no dia a dia, é muito comum nós queremos que ele se converta logo, porque a bênção que nós queremos também para ele. Mas não podemos esquecer que a salvação é um ato maravilhoso do Senhor Jesus na vida do homem. O Senhor conhece a intimidade da pessoa e conhece o que ele precisa para que quando Deus opere, ele possa realmente se entregar. Eu recomendo orar ao Senhor e pedir ao Senhor como agir. É lógico, na oportunidade, vai poder convidar para estar na igreja, passar o link do culto, o link do trombeta e festa, essas coisas normais que nós vamos fazer sempre, né? Mas o que vai converter a pessoa é uma operação maravilhosa do Senhor. Eu até diria também um aspecto interessante. Aliás, nós temos uma palavra da parte do Senhor Jesus, quando ele enviou os discípulos dele. Ele não enviou os discípulos dele no meio dos crentes, não. Ele chamou as pessoas para quem ele estava enviando seus discípulos de lobos. Exatamente. Olha que coisa, hein? É Mateus, né? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, no versículo 16. Vamos ver se é isso mesmo, né?
Quando Jesus falou a respeito das pessoas com quem nós iríamos lidar, quando Ele nos enviou para ter contato com elas, né, para evangelizá-las. Quem são essas pessoas? Que eu leio aqui? Por favor, pode ler. Então. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tá vendo? Prudente como a serpente e simples como as pombas. Então isso é muito importante. Mas ovelha no meio de lobo vai ser devorado. Não vai ser fácil não, né? O que sustentava aquelas pobres ovelhas era o poder, a ordem do Senhor. A palavra do Senhor, né? Então isso exige muita prudência, né? Prudência e simplicidade. O que é a simplicidade? É quando o incrédulo vê na vida do crente que ele é uma pessoa que não é imponente, ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, cheia de predicados e capacidades humanas, assim, que ele se exalta com aquilo, né? Não, então tem que ter muito cuidado. Não querer demonstrar que é melhor do que os outros. Que é melhor do que os outros. É um servo. Exato, então eu sou servo do sou Deus. Crente, sou melhor do que meus vizinhos, sou melhor do que meus colegas de trabalho. Sou mais necessitado. Pelo contrário, mostrar simplicidade, né? Isso. Então, prudência e simplicidade é fundamental, né, nessa questão de... É característica do servo do Senhor. Isso é muito bem. Interessante. Acho que nós temos que dar uma parada aqui agora, devido ao nosso tempo que já está se esgotando mais uma vez, né? Isso. Mas uma coisa nós podemos estar certo, de que essa questão de ética na vida do crente é uma vastidão de ensinos. Temos visto isso até nos comentários que temos recebido dos nossos telespectadores, nossos irmãos, amigos que participam dessa programação. A maneira como tem recebido a programação. Peço até que você faça o seu comentário também, para nos ajudar também a tornar esse assunto um assunto ótimo, produtivo. Eu gostei até de uma sugestão que foi dada em alguém que fez um comentário, assim, esse assunto poderia ser um assunto de seminário, dado no seminário. Realmente nós tivemos uma época que nós dávamos um assunto no seminário relacionado à questão, ela até tinha outro nome, não era ética do crente, era a disciplina do crente, né? Por isso nós estamos ligando a questão de disciplina do crente com a ética do crente. Mas aqui, vamos ter que terminar aqui devido ao nosso tempo, mas prometemos que na próxima vez nós vamos dar continuidade. Pastor Fernando, a paz do Senhor, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe então a todos, até a próxima, com a paz do Senhor Jesus.